É bola em jogo, galera. Oi, samba. Quem tem perna bamba não deixa a peteca. Olá, amigos do Bola em Jogo. Vamos falar de futebol aqui na tela da internet, já com o resultado do julgamento da partida Vasco da Gama e Atlético do Paraná, que foi disputada em Joinville. Então nós temos o seguinte resultado: federações envolvidas, absolvidas. Árbitro Ricardo Marques Ribeiro, da FIFA de Minas Gerais, absolvido. Atlético do Paraná, 12 jogos de perda de mando, 6 com portões fechados, multa R$120 mil. Vasco da Gama, 8 jogos de perda de mando, 4 com portões fechados, mais multa de R$80 mil. Esse é o resultado. Pelo resultado, aqui em tese, o Atlético do Paraná foi muito mais... A punição do Atlético do Paraná foi muito mais grave que a do Vasco. 12 jogos contra 8 do Vasco da Gama, a multa também. O que pode, eu entendo dessa maneira, que se o Vasco conseguir entrar no mérito do jogo, ele pode alegar que o Atlético, por esse julgamento que nós estamos falando aqui, ele teve um peso maior nos problemas verificados. Se isso vai redundar, ou melhor, resultar em um benefício para o Vasco da Gama, no sentido da conquista dos pontos, nós temos que aguardar. Nem sabemos ainda se teremos julgamento ou não, porque o STJD rejeitou inicialmente. Mas o que eu quero chamar a atenção para esse detalhe aqui, que nós temos que aguardar. O outro julgamento envolve a Portuguesa e o Flamengo. Aí perda de 4 pontos da Portuguesa, colocaria a Portuguesa na segunda divisão, o Fluminense então seria logo guindado à primeira divisão. E o Flamengo, aí depende se o Vasco será julgado ou não, mas assim ele não corre um risco inicialmente falando, porque essa matéria está no tribunal. Então nós temos que aguardar o julgamento segunda-feira. O que eu quero dizer, chamar a atenção do ouvinte, é que esse tema é muito mal tratado aqui no Brasil de justiça desportiva. Eu acho até que nós temos que definir, ou vamos criar um código e um juiz sem defesa ou com uma defesa preliminar aplica imediatamente a pena, como é na Europa, em muitos países, ou nós vamos fazer da justiça desportiva com o mesmo espírito da justiça comum. Se na justiça comum nós devemos fazer justiça, devemos olhar qual é o tamanho daquele que está sendo julgado, no futebol deve ser a mesma coisa. Só que isso cria uma margem para interpretações, e aí é que reside o problema. Toda hora tem uma interpretação que pode levar a uma ideia de favorecimento daquele que é mais rico, como acontece na justiça comum, como é o caso do Fluminense agora. Nós devemos terminar com isso. Eu estou defendendo aqui uma revisão dos tribunais desportivos. Um juiz vai lá e aplica a pena e comunica no site, sem muita margem. Não cumprir o regulamento, a pena é essa. Ele foi expulso tantos jogos, para diminuir esse nível de tensão que nós estamos vivendo agora. Agora, por que nível de tensão? É isso que eu queria explicar. Se a Portuguesa for punida e for rebaixada para a segunda divisão, ela tem um tamanho em relação ao Fluminense. Ela está alegando o seguinte: olha, se eu cair para a segunda divisão, eu já sou pequeno, vou ficar menor ainda. Então eu vou para a justiça comum. E lá nós vamos decidir a nossa vida. Significa que o Campeonato Brasileiro pode parar. E teremos um episódio parecido com aquele do Gama, que eu acompanhei aqui na Rádio Tupi, informei à época aqui na Rádio Tupi que nós não teríamos a liga, não teríamos o campeonato. Corre esse risco, por esse raciocínio da Portuguesa. Eu já sou pequeno, na segunda divisão já vou ter minha verba diminuída, já não tenho como sair dessa situação. Então vou para a justiça comum, vou peitar a FIFA e a CBF e vou ver no que vai dar. Eu não considero isso uma ameaça, mas acho que os auditores, na segunda-feira, devem levar em consideração todas as variáveis para que não tenhamos mais uma discussão que vai envergonhar o país mais uma vez. A gente se vê sempre aqui na tela da internet. Forte abraço. Barbosa, aumenta o som aí. Nossa amizade só dá Tupi, amiga de todas as horas, da dona de casa, Tupi, eu ouço aqui. de dia, de tarde, de noite. Tupi Morena, eu ouço aqui. A Tupi, Toca pra Inhaúma.
sem congestionamentos. Tupi? O trânsito flui. Eu ouço aqui. Tupi, patroa! Eu ouço aqui! Tupi!